Nesses primeiros 15 dias, o Life of a Showgirl, o álbum mais recente da Taylor Swift, foi chamado de monótono por boa parte da crítica e também, pasmem, por boa parte dos fãs. Mas mesmo tendo opiniões mistas, ele estreou com 4 milhões de cópias vendidas em uma semana e ainda continua dominando as paradas mundiais. E isso nem de longe é um caso isolado na carreira da Taylor Swift, o que é uma coisa que deixa muita gente com a pulga atrás da orelha. Como que uma adolescente que foi rejeitada por gravadora se tornou artista que faz turnês de $1 bilhão e transforma polêmicas e supostos fracassos em recordes, se mantendo sempre no topo por mais de 15 anos? O segredo dela tá numa estratégia genial que criou uma comunidade de fãs quase cultural que sustenta o seu reinado no mundo da música. Nesse vídeo aqui a gente vai tentar entender o que faz a Taylor Swift ser uma potência global e se manter no topo por tanto tempo e o que a gente pode aprender com ela, isso sendo fã ou não. Antes da gente começar, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal porque a gente tá quase chegando aos 1000 inscritos. A base do império da Taylor Swift nada mais é do que uma conexão emocional rara, que foi construída não sobre a perfeição de um ídolo, mas sobre a identificação do público com as músicas dela. E pra gente entender como essa conexão se iniciou, primeiro a gente tem que entender como tudo começou. E essa história tem início com uma decisão tomada ainda na infância por parte da Taylor. Quando ela tinha cerca de 11 anos, ela descobriu a música country ouvindo a Shania Twain, e a partir dessa paixão recém-surgida pelo country, ela assistiu um documentário da Faith Hill que falava sobre Nashville, que era um lugar que, segundo ela, era aonde todos os sonhos aconteciam. E ela colocou na cabeça que ir pra Nashville era a única forma da carreira dela acontecer, enchendo o saco da família dela a se mudar pra lá. Ao longo de 3 anos e várias indas e vindas da Pensilvânia pra Nashville, a Taylor acabou descobrindo que a realidade era muito mais cruel do que ela imaginava. Recebendo vários nãos, ela acabou descobrindo que era mais uma artista no meio de milhares de outros talentos que também estavam tentando o mesmo caminho que ela queria seguir. E eu acho que aí foi o primeiro ponto de virada que mostra que desde o início ela já tinha alguma coisa que era um pouco diferente dos outros. Nesse momento ela entendeu que ela precisava de um diferencial para se destacar, mostrando que já nessa época ela tinha uma capacidade de parar e analisar qual o próximo passo ela precisava tomar. Foi então que ela começou a aprender a tocar violão, e aprendendo a tocar violão ela começou a compor suas próprias músicas. E esse foi o nascimento do seu superpoder, a capacidade de transformar a sua própria vida em uma narrativa. Por causa disso ela conseguiu o primeiro contrato dela e a família se mudou do estado onde eles moravam, na Pensilvânia, para Nashville, para investir na carreira dela. Carreira essa que surgiu oficialmente em 2006, quando foi lançado o primeiro álbum. E é interessante a gente parar pra pensar no contexto em que esse álbum foi lançado, porque nessa época o pop era completamente dominado pelo espetáculo e pela sensualidade de artistas como a Britney Spears, a Christina Aguilera, a Beyoncé. E a Taylor era só uma adolescente de 16 anos que entrou no mercado por um caminho totalmente oposto, cantando músicas sobre colégio, amores platônicos, as suas inseguranças, completamente diferente da linguagem artística das artistas pop que dominavam o mercado nessa época. E esse contraste foi justamente o que deu força pra ela nesse período. Mas aí você pode se perguntar, tá, mas todo mundo sabe que a Taylor Swift não era uma cantora pop. Os primeiros álbuns dela eram completamente country. O que teria a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver é basicamente um direcionamento de início de carreira muito inteligente. Porque, sendo uma adolescente cantando country no conservador sul dos Estados Unidos, ela acabou se tornando uma artista segura que os pais aprovavam que os seus filhos ouvissem, mas que também, de certa forma, falava diretamente com as jovens por meio de letras que soavam tipo como se fosse um diário íntimo musicado, que criava uma identificação com as adolescentes da época. Nesse ponto, diferente de outras artistas, ela não vendia uma fantasia que era inatingível de um ídolo. Basicamente, ela servia como um espelho pro público daquela região, com músicas que transformavam experiências pessoais em uma espécie de fábula coletiva pra galera da mesma faixa etária dela. Ela já mostrava que a principal habilidade que ela tinha não era só a capacidade de usar os dilemas dela pra compor, mas sim organizar esses dilemas de uma forma estética, musicalmente, para que o público se identificasse. E essa identificação foi só se amplificando. O segundo álbum já foi o mais vendido de 2019 nos Estados Unidos, superando artistas com muito mais recursos do que ela, ganhando inclusive o VMA de 2010, em cima de artistas como a Beyoncé, o que gerou aquela tragédia daquela cena com Kanye West subindo no palco, fazendo aquele alvoroço todo, que só deu mais gás pra ela se desenvolver cada vez mais como artista. E à medida que o tempo foi passando e ela começou a transitar do country pro pop, ainda de uma forma mais tímida, as narrativas começaram a amadurecer junto com ela, criando uma conexão de longo prazo com o público dela que também envelhecia. E aí o que surgiu a partir disso foi uma relação parasocial muito intensa, um tipo de relação onde os fãs não veem um ídolo distante, mas uma espécie de confidente
confidente que ensina, interpreta o próprio mundo e as próprias emoções. Uma pessoa que meio que traduz aquilo que o público sente. E essa é a primeira peça da engrenagem que mantém a Taylor Swift no topo, uma base afetiva. Porque antes de ter o império, a Taylor construiu um vínculo. E vínculos, ao contrário de hits, não envelhecem. Que os fãs têm um vínculo muito forte, um vínculo até violentíssimo com a Taylor Swift, isso já não é nenhuma novidade pra ninguém, né? O diferencial tá em que ela, com uma base emocional sólida, transformou essa conexão em um sistema de engajamento único, diferente de vários artistas. Primeiro porque ela passou a enxergar os fãs não como uma plateia, mas como coautores da narrativa, tá ligado? Ela fez com que as pessoas, sentissem que fazem parte da criação dela. De uma forma muito calculada, ela começou a converter a comunicação em um jogo. Desde os primeiros trabalhos, ela já colocava várias referências e vários detalhes escondidos em encartes, letras de música, mas a partir do clipe de Blank Space de 2014, ela começou a semear muitos easter eggs, que são pistas escondidas em letras, números, cores, figurinos, e decifrar esses quebra-cabeças e encontrar essas referências se tornou um ritual de pertencimento. Tem vários vídeos e vários conteúdos na internet que explicam minuciosamente cada um desses detalhes encontrados, e é uma quantidade absurda, uma quantidade imensa. Mas na prática, qual é o sentido disso? O sentido é que esse mecanismo de caça ao tesouro transforma os fãs de consumidores passivos em intérpretes ativos, porque a pessoa passa cada vez mais tempo investindo tempo e emoção no universo criado pela Taylor Swift. Você tá entendendo? O engajamento ele acaba deixando de ser sobre número e começa a se tornar mais relacionado a vínculo, onde a decodificação desses quebra-cabeças fazem com que as pessoas cada vez mais se sintam mais próximos dela. Esse processo também pode despertar quase que uma competitividade entre a própria comunidade e também uma sensação de recompensa pelo tempo investido e pela dedicação à obra da artista. E com certeza esse é um dos pilares principais que faz com que ela se mantenha no topo por tanto tempo, com tanta consistência. O ápice desse fenômeno espontâneo foi na Eras Tour, onde vários fãs criaram o ritual de trocar pulseiras de miçanga inspiradas nas músicas da Taylor Swift, o que se tornou um símbolo de comunidade que nasceu organicamente na lógica de conexão que a própria Taylor plantou. Isso mesmo sem nenhum direcionamento de equipe de marketing, sem direcionamento nem da própria artista. E não por acaso a turnê acabou se tornando a turnê mais lucrativa da história, um feito que foi impulsionado por essa densidade emocional e não só pelo volume de ingresso que foi vendido. Essa é a segunda engrenagem da permanência da Taylor Swift no topo. Porque enquanto o pop tradicional vive de ciclos que são descartáveis, de hits que são lançados, mas que em pouco tempo são esquecidos também, a Taylor Swift construiu um ecossistema autorrenovável. Basicamente, ela não precisa se reinventar sozinha, porque o público dela já faz isso por ela. Todo um ecossistema de fãs engajados não seria possível se não fosse, talvez, a principal qualidade da Taylor Swift. Lembra lá no início, quando ela percebeu que precisava de um diferencial em meio à indústria para poder se destacar e começou a criar as suas primeiras composições? Então, ao longo dos anos, essa narrativa foi cada vez mais evoluindo. E a capacidade dela de contar histórias que se conectassem foi se fortalecendo ainda mais, se tornando dentro da indústria o seu superpoder. Everybody in music has their own sort of niche specialty thing that they do that, you know, sets them apart from everybody else. And my storytelling is what it is for me. I know that without me writing my own songs, I wouldn't be here. Só que ao contrário da maioria dos ídolos da música, esse superpoder nasce de um lugar muito incomum, nasce da vulnerabilidade. Isso por um motivo muito simples. Ela descobriu que em uma era de superexposição, quem controla o próprio enredo detém o poder final sobre a própria imagem. Explicando melhor, diferente do poder baseado no espetáculo puro, ela entendeu que sair do pedestal e se colocar no papel de uma pessoa comum gera muito mais conexão do que ser um ídolo inatingível. Nesse ponto, enquanto muitos artistas dependem de compositores externos, o que no final das contas várias vezes resulta com álbuns que podem soar mais como playlist sem unidade, ela sempre tratou a sua vida como um produto principal, com as letras sendo a essência da marca Taylor Swift. Idade na narrativa sempre foi uma coisa que ela protegeu com unhas e dentes. O exemplo supremo
extremo disso foi a batalha pelos direitos autorais que ela passou quando o catálogo dela foi vendido para o Scooter Braun em 2019. Nesse episódio em específico, ela utilizou de uma luta que poderia se manter só nos tribunais para criar uma narrativa que alimentava ainda mais a imagem dela como artista, quando ela decidiu em um movimento genial e estratégico que iria regravar todos os álbuns. E aí, nesse momento, nasceram as Taylor's Versions, as versões da Taylor, que foram muito mais do que uma atitude de revanche, foram uma reconquista da própria história, onde ela manteve as essências das músicas, mas adicionou novas camadas de qualidade, faixas inéditas e, é claro, uma chuva de easter eggs e referências, o que transformou um conflito empresarial em um evento cultural muito lucrativo, envolvendo também os fãs em uma jornada de redenção. E o ponto disso é, enquanto outros artistas dependem de mitos de perfeição, a Taylor opera na transparência, uma transparência quase que estratégica, testemunho de uma pessoa insistindo em ser dona da própria voz. I think as a songwriter, there is that urge to connect. There is that urge to say, like, this is how I feel sometimes, and then have fans say, oh my God, like I feel that way sometimes too. No final das contas, talvez essa seja a verdade que fica. Principalmente no mundo que é obcecado por perfeição, invencibilidade, a Taylor Swift descobriu que vulnerabilidade, quando assumida com honestidade, não te enfraquece, ela te conecta. E no final, as histórias que realmente importam não são as que nos mostram como heróis, mas as que nos lembram que a própria vida, com seus fios soltos e seus recomeços, já é a maior obra de arte que a gente pode criar. Se você acompanhou o vídeo todo até aqui, muito obrigado. Peço mais uma vez, deixa o seu like, deixa o seu comentário, fala qual easter egg mais te intrigou dos lançamentos da Taylor, ou se realmente faz sentido ou não essa análise. Um abração, tudo de bom e até mais.